Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Diga comigo, a igreja dos primogênitos. Eu quero falar com você nesse dia sobre a bênção da primogenitura. O autor de Hebreus, ninguém diz exatamente quem é, existem conjecturas. Alguns dizem que foi Apolo, Silas, Barnabé. A maioria crê que foi o próprio apóstolo Paulo, assim eu creio. A Epístola aos Hebreus, ela é uma carta escrita aos judeus que haviam se convertido à fé cristã. E a gente vê Hebreus, ele é um livro que mostra a graça explicando a lei. Hebreus, ele é a graça explicando a lei. Quando a gente lê o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, muitas coisas ficam obscuras ao nosso entendimento, porque eram muitas coisas concernentes àquela época. Aspectos culturais nos fazem não entender e não discernir o que está escrito. Mas para eles, naquela época, muitas das coisas que haviam sido profetizadas também ficavam obscuras no entendimento deles. Por quê? Porque era algo que ainda iria acontecer. Era algo que ainda iria se manifestar. A revelação do Deus da Bíblia é uma revelação progressiva. Deus não liberou toda a revelação de uma vez só na humanidade. Através das alianças que Deus vai fazendo com o seu povo, Deus vai liberando uma nova medida de revelação. Para a turma da velha aliança, do Velho Testamento, havia o que era chamado de mistério. Mas eu quero te dizer para você, e o apóstolo Paulo, ele fala, que o mistério que outrora estava oculto, agora ele nos foi revelado. O mistério que outrora estava oculto, ele nos foi revelado. A saber, que em Cristo, tanto judeus como gentios seriam feitos um só corpo através de Jesus. A igreja, ela é exatamente essa assembleia de judeus e de gentios sendo feito um só corpo. Você está entendendo, meu irmão? A fé em Deus, ela tornou os hebreus, que era o povo da aliança, o povo que Deus havia escolhido desde o princípio de tudo, e os gentios, aqueles que outrora estavam alheios às promessas. Através do Cristo, através do Messias, Jesus ele uniu através do seu sangue e do seu corpo, judeus e gentios, fazendo deles um só. E a gente vê aqui o autor de Hebreus, ele falando das promessas do futuro, falando daquilo que ele fala no capítulo 11, dos heróis da fé. Ele vai falando que existe uma grande nuvem de testemunhas torcendo por mim e por você. Sabe, quando você está ali naquele dia fraco, desanimado, achando que está sozinho, querido, existe uma nuvem de testemunhas torcendo por você. Existe uma nuvem de testemunhas olhando. William, não pare, continue, William, você vai conseguir. Dairon, não para, continua, você vai conseguir. Não desiste, não ceda, você vai conseguir. E o autor de Hebreus, ele fala de algo, ele fala de uma igreja. Que igreja é essa? A igreja dos primogênitos. Mas o que é a igreja dos primogênitos? A igreja dos primogênitos é o desejo de Deus para nossas vidas. Igreja é a assembleia, é a eclésia dos primogênitos, a assembleia dos primogênitos, o conjunto de pessoas que estão ali para representar uma cultura dos primogênitos. Mas como assim? Eu entendo que nós somos filhos de Deus, amém? E que Jesus, ele é o primogênito de muitos irmãos, amém? Mas só que, entenda, Deus, o propósito de Deus é liberar a primogenitura não somente para o Cristo, mas também para mim e para você. Pega na mão do vaso e fala: meu irmão,
O desejo de Deus é liberar, aleluia, a primogenitura, não somente sobre o Cristo, mas sobre mim e sobre você. Sobre você. Legal, bonito esse nome primogenitura, mas o que é que significa? Eu vou explicar. A primogenitura, nos tempos da Bíblia, nos tempos de Jesus, ela tinha um significado muito grande. Desde antes dos tempos de Jesus, na verdade. Para um judeu, para um hebreu, a primogenitura, ela era a mais alta posição dentro de uma família. A primogenitura, ela era a posição mais estimada dentro da família. O primogênito, ele era aquele que sucederia o seu pai. O primogênito era aquele que, na ausência do seu pai, iria representá-lo. Ele tinha a função de representá-lo. Esse era o papel do primogênito. E a primogenitura, ela tinha 5 bênçãos extraordinárias. Ela tinha 5 valores extraordinários. O primeiro valor, que era exclusivo à primogenitura, era o sacerdócio. O primogênito da família, ele tinha a responsabilidade de suceder o seu pai no exercício do sacerdócio. Ele era aquele responsável de levar toda a sua família até a presença do Eterno. Ele tinha a responsabilidade de ser o sacerdote da família. Quem? O primogênito. Outro valor extraordinário da primogenitura era a voz profética. A capacidade de ouvir os céus, a capacidade de ouvir a Deus, era outra das bênçãos da primogenitura, era a voz profética. Os hebreus, os judeus, acreditavam que o primogênito tinha sobre ele a unção de discernir aquilo que o Eterno e o Criador estavam falando naquele tempo. A bênção da primogenitura. A terceira bênção da primogenitura, a primeira delas era o sacerdócio, a segunda a voz profética, a terceira era a realeza, a unção de nobreza. O primogênito, ele exercia uma posição de nobreza na sua família e perante a sociedade. Olha que tremendo isso. É a bênção da primogenitura. Havia um ar de nobreza dentro dele. Olha para o irmão do lado e fala: querido, é para existir um ar de nobreza em você. Não confunda nobreza com pedância, arrogância e soberba. Mas havia esse ar de nobreza sobre o primogênito. A quarta bênção da primogenitura era uma autoridade verdadeira. Ele tinha a verdadeira autoridade. Todos eram filhos e todos tinham um nível de autoridade. Mas o primogênito, ele tinha uma autoridade sobreexcelente em relação aos demais. E por último, a quinta bênção da primogenitura era o direito à porção dobrada. Todos os filhos recebiam uma medida da herança, mas o primogênito recebia o dobro. Olha para o irmão do lado e fala: querido, todos os filhos têm direito à herança, mas o primogênito recebe o dobro. E aí a gente olha aqui o autor de Hebreus e nos chama de quê? Igreja dos primogênitos. A primogenitura, costumeiramente na família, era passada para o primeiro filho macho, o primeiro filho homem da família. Por direito, a primogenitura era dele. Mas nós aprendemos na Bíblia que a primogenitura ela poderia ser perdida. Irmãos, é interessante porque existe uma diferença entre crentes. E não tem a ver com acepção de pessoas.
Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não ama mais um filho dele do que a outro. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus pode não fazer acepção de pessoas, mas o nosso Deus, Ele faz acepção de atitudes. Gálatas 6,7 diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Você vai comer daquilo que as suas atitudes estão produzindo. O mundo espiritual funciona assim. Então, é notório na vida de alguns crentes e outros, a gente perceber essa diferença. Todos são filhos de Deus, que nasceram de novo, se tornam filhos de Deus, têm direito à herança no Senhor. Mas a gente percebe uma diferença. A gente vê em alguns crentes um sacerdócio desenvolvido. A gente vê em alguns crentes a capacidade de ouvir os céus. A gente vê em alguns crentes uma unção de nobreza. A maneira como ele fala, como ele se porta, como ele se comporta, existe algo diferente nele. A gente vê em alguns crentes, querido, uma autoridade verdadeira. A gente vê em alguns crentes, querido, uma medida extra da herança, a porção dobrada. E em outros não. Olha, são filhos de Deus, são nascidos de novo, têm herança, têm o DNA do céu, mas não estão andando e vivendo o direito de primogenitura. Quando o propósito de Deus é fazer de nós a igreja dos primogênitos. Então olha para o irmão do lado e fala: querido, é desejo de Deus fazer de você parte da igreja dos primogênitos. Aleluia. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus a unção da primogenitura sendo liberada sobre pessoas aqui hoje. De repente pessoas vivendo um cristianismo fajuto, um cristianismo raquítico. Eu quero profetizar na tua vida, querido, uma chave sendo virada na tua vida. Eu quero profetizar sobre você que está assistindo essa mensagem, um tempo novo sobre a tua vida. Os céus se abrindo e a bênção da primogenitura chegando a você, porque vai chegar a revelação sobre você, e onde chega a revelação, chega a mudança, chega a transformação, chega a cura, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus está edificando a igreja dos primogênitos, e Jesus está nos ensinando também que muitas pessoas estão abrindo mão da sua primogenitura. Bate no vaso do lado e fala assim: meu irmão, você não pode abrir mão da sua primogenitura. Muitas pessoas estão abrindo mão do seu direito de primogenitura, nem do direito da salvação, que não é direito, é um presente, é nem o presente da graça, da salvação, não. O direito de primogenitura, ele pode ser desocupado. O direito de primogenitura, ele pode ser desocupado ou maculado, se o filho primogênito transgredisse o suficiente. Por exemplo, Esaú era o filho primogênito de Isaac, irmão de Jacó. Embora houvesse uma palavra de Deus que o menor serviria o maior, Esaú tinha sobre ele a primogenitura. Mas um dia ele estava cansado, ele era caçador e Jacó era um homem do campo. Esaú era um caçador, valente caçador. E Esaú chega até Jacó e fala: eu estou cansado a ponto de morrer, estou morrendo de fome, me dá um prato de lentilhas, me dá esse prato de lentilhas. Aí Jacó falou assim: eu te dou se você me der a sua primogenitura. Me dá um prato de lentilhas, eu te dou se você me der a sua primogenitura. Me dá um prato de lentilhas, eu te dou se você me der a sua primogenitura. Quem já passou um dia sem comer? Quem já passou 2 dias sem comer? Quem já passou 3 dias sem comer? Está na hora de aumentar teu jejum, viu, irmão? Está na hora de você começar a fazer um jejumzinho mais violento, mais forte, matar a carne. Eu conheço pessoas que passaram 1 semana sem comer.
Eu não passei ainda. Passei 3 dias no máximo. Mas eu conheço pessoas que passaram, que jejuavam de segunda a sábado, comiam no domingo e segunda a sábado jejuavam de novo. Pessoas que jejuaram 300 dias no ano. Por que eu estou falando isso? Esaú estava falando: me dá esse prato de lentilhas que eu estou pronto a morrer. Me dê sua primogenitura. Saul não ia morrer. Esaú não ia morrer. Esaú não ia morrer se passasse mais um tempo sem comer. Ele não ia morrer. Mas ele trocou a sua primogenitura por um mero prato de lentilhas. Tem muitas pessoas que trocam a primogenitura de Deus, estão trocando a sua primogenitura por um mero prato de lentilhas. Tem pessoas que estão trocando aquilo que Deus liberou sobre a sua vida pela satisfação de uma necessidade momentânea. Eu estou aqui como profeta de Deus para falar para você, meu irmão: não negocie a sua primogenitura. Não negocie aquilo que Deus colocou sobre você. Ainda que você tenha que suar sangue, não negocie a sua primogenitura. Ainda que você tenha, meu irmão, que não negocie a sua primogenitura. Não negocie aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Não negocie a sua primogenitura. Ah, mas eu sou homem solteiro, o senhor sabe, né, apóstolo? Eu sou um homem solteiro, eu preciso de uma mulher. Não negocie a sua primogenitura, rapaz. Ah, mas a carne é fraca, o senhor sabe, né, apóstolo? Eu sei, mas pecado não é vitamina para a carne, meu irmão. Se a tua carne é fraca, mata ela de vez e deixa o teu espírito reviver. Mas eu te digo nessa manhã: não negocie a sua primogenitura. Você não vai morrer. Não vai morrer. Você não vai morrer se você se guardar até o casamento. Você não vai morrer se você pagar os impostos direitinho. Você não vai morrer. Você não vai morrer se você fazer as coisas do jeito certo. Se você parar de ser um mentiroso, você não vai morrer. Se você começar a falar a verdade, você não vai morrer. Ah, eu posso perder meu emprego, mas você não vai morrer. Mas não negocie o seu direito de primogenitura. A gente vê Rúben. Rúben, ele era o filho mais velho de Jacó, o filho de Isaac. Rúben era o primogênito, irmão. Mas o que foi que Rúben fez? Rúben deitou com a concubina do seu pai. Rúben, ele era um homem profano. Rúben, ele teve relações com a concubina do seu pai. Rúben perdeu o seu direito de primogenitura. E ao que tudo indica na Bíblia, essa primogenitura ela recaiu sobre quem? Quem dos filhos de Jacó exerceu a primazia e a liderança da família? José. Rúben que era o primogênito. Mas ele foi profano. Mas ele foi devasso. E ele perdeu. Ficou vago. O direito de primogenitura na família ficou vago. E provavelmente recaiu sobre José. José, depois chamado de Zafenate Paneia, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, ele foi levantado por Deus para ser o líder, não só da sua família, mas de toda a terra. Era o homem que tinha autoridade, ele decidia quem morria e quem vivia naquela terra. Porque a chave dos depósitos de Faraó estava nas mãos de José. Ele tinha autoridade, diga comigo, autoridade. A primogenitura te dá autoridade. Ele tinha nobreza, ele tinha governo, ele exercia, ele era o chefe, o líder, ele se tornou o líder da família. Ele ouvia a voz dos céus, ele ouvia os céus. Mostra na Bíblia quantas vezes Rúben ouviu a Deus. Mas José, ele era um homem íntimo. Olha, querido, meu irmão, a endemoniada da mulher do Potifar, ela quis ir para a cama com José. Ei, ela não deu só uma cantada nele não, irmão. Ela não deu só uma cantada nele.
Eu acredito que diariamente ela desfilava nua diante dele, se exibindo, se induzindo para ele. Mas José disse: não, eu não posso. Potifar pode não estar vendo, meu pai pode não estar vendo, meus irmãos podem não estar vendo, mas o meu Deus está vendo. Eu não posso ir para a cama com você. Potifar, ele me deixa tocar em tudo, mas em você ele não deixa tocar. Sai daqui, sai de mim, arreda Satanás. Um dia um pastor, ele foi pregar numa conferência em outra cidade, em outro estado, e ele foi sozinho, e colocaram ele num hotel. E é muito comum hotéis oferecerem serviço de acompanhante. Quando eu digo acompanhante, você entende o que eu estou falando. E quando ele está no quarto dele, no hotel, o telefone toca, e ele atende: oi, pois não. E uma voz feminina, muito sensual e convidativa, fala com ele: oi, tudo bem? Aí ele: tudo. Você sabe quem está falando? Eu sei, é Satanás. E desligou o telefone. É Satanás, e desligou o telefone. Pega na mão do teu irmão e diga: não negocie a sua primogenitura. Não negocie a sua primogenitura. Deus tem coisas grandes para você, meu irmão. Não deixa as necessidades básicas roubar de você a porção de Deus. Vai, libera, libera, libera. Não deixa os prazeres dessa vida roubar aquilo que Deus tem para você. Não deixa as mentiras do diabo roubar a tua bênção, meu irmão. Não negocie a sua primogenitura. Não negocie a bênção do Senhor na tua vida. Não negocie quem você é em Deus. Não negocie a sua herança. Quem está me entendendo aqui, meu irmão? Quem está me entendendo aqui, meu irmão? Aleluia! Os fariseus, Israel é tido como o irmão mais velho. Paulo chama Israel do nosso irmão mais velho. Os fariseus eram para ter o direito de primogenitura. Eles tinham a revelação, eles tinham o Deus único e eles tinham o Messias. Mas como foi que Israel lidou com o Messias? João diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E como que Jesus foi tratado por eles? Jesus foi rejeitado por eles. Jesus foi maltratado por eles. Jesus foi entregue nas mãos dos romanos por eles. E como foi que Jesus falou para eles? Jesus olhou para eles e falou assim: cegos, guias de cegos. Aqueles homens que eram para ter a capacidade de ouvir os céus, eles não perceberam que diante dele estava o Messias de Israel. Ao ponto de Deus levantar 3 magos do Oriente. Vimos até aqui, Herodes, o rei de Jerusalém até então. Viemos até aqui para conhecer o rei dos judeus. O rei dos judeus sou eu, Herodes dizia. Não, a lei está dizendo que hoje nasceu o rei dos judeus. Estamos seguindo a sua luz, estamos seguindo a sua estrela. E aí Herodes chamou os escribas, os religiosos, os estudiosos. E eles falaram: olha, é verdade. Diz tudo isso que vocês estão falando mesmo. Meu irmão, aquelas pessoas tinham conhecimento, mas não tinham revelação. Dá um murro com essa parte aqui que dói, na pessoa assim, meu irmão, você não adianta você ter o conhecimento. Você tem que ter a revelação. Tem gente que tem a cabeça desse tamanho, tanto conhecimento, mas não tem revelação, a vida não muda, a vida não transforma. O cara continua sendo estúpido com a mulher. Deixa de ser estúpido, seu estúpido. A mulher continua sendo uma mulher rixosa. Deixa de ser chata, ninguém aguenta perto de mulher chata, rapaz. Não muda a vida não muda. O cara, meu irmão, é terrível no trabalho. Ninguém aguenta trabalhar com ele, meu irmão. Muda, para de dar mau testemunho, cara. E muda, seja um crente de verdade, pelo amor de Deus. Se é para envergonhar o evangelho, cria vergonha na cara, irmão. Acho que quando eu fazer apelo para entregar a vida a Jesus, eu vou perguntar assim: vai envergonhar o evangelho e volta. Não adianta ter conhecimento se não tiver revelação. Os judeus, os hebreus tinham conhecimento, mas a vida não mudava. Os fariseus, eles eram o quê? Cegos, guias de cegos. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas está cega espiritualmente.
Eu declaro sobre a tua vida colírio sobre os teus olhos. Eu declaro uma visão sendo restaurada no mundo espiritual sobre você. Eu quero dizer para você, querido, que toda unção será provada. A unção de primogenitura está sobre a sua vida, amém? Mas toda unção será provada. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, os céus se abriram e uma voz disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, amém? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Mas o que foi que Deus fez com Jesus logo depois disso? Levou ele para onde? Para o deserto. Deus pegou, o Espírito Santo pegou Jesus pela mão e levou Jesus até o deserto. O que é que Deus estava fazendo com Jesus? Estava torcendo para Jesus cair? Estava colocando uma tribulação para ver se Jesus ficava mais crente? Não, nada disso. Deus estava dando a Jesus a oportunidade de provar a sua unção, de validar a sua unção. Toda unção será validada. Toda unção será validada. Toda unção será validada. Toda unção será validada ou reprovada. Depende de você. Jesus foi levado pela mão ao deserto. E Satanás foi peneirar Jesus, foi testar Jesus, foi tentar Jesus, essa é a palavra exata. Satanás, o tentador, ele foi ali colocar ciladas e armadilhas para Jesus cair. Tocou nas suas necessidades, onde Esaú falhou. Se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Jesus estava com fome. Tocou no ego de Jesus. Olha esses reinos aqui, eu te dou todos eles se você se prostrar diante de mim. Por isso que eu canto aquela música, meu filho. Por isso que eu canto aquela música. Eu posso ser crente menino, mas eu não adultero. Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo. Eu posso ser doidinho aqui no púlpito, irmão. Eu posso rodopiar aqui às vezes. Eu posso me jogar no chão. Eu posso gritar no culto. Pode me chamar, pode falar que é meninice, pode chamar que é beijo. Pode falar, querido. Pode falar, mas eu não adultero. Mas eu não me vendo, ninguém segura na minha munheca, meu irmão, porque eu tenho um coração rendido ao meu Deus. Deixa essa tua religiosidade de lado, cara, e se torna um crente menino também, pelo amor de Deus. Mas muita gente fica aprisionada na sua soberba, na sua jactância, e a vida não muda. Jesus recebeu uma unção sobre a vida dele e foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus venceu o diabo. Ei, sabe o que é a tentação, meu irmão? Sabe o que é a tentação? Você sabe o que é a tentação? A tentação, querido, ela não é uma oportunidade para pecar. A tentação é uma oportunidade para você vencer o maligno. A tentação não é oportunidade para pecar. A tentação é uma oportunidade para você mostrar que é um vencedor. Pega na mão do teu irmão e fala assim: ei, meu irmão, você é um vencedor, querido. Você não é um derrotado. Talvez você caiu no passado, mas eu quero dizer para você que o meu Deus, Ele não desiste nem de mim, nem de você. E se você tropeçou no passado, o meu Deus, ó, eu estou segurando a tua mão aqui, ó, faz de conta que é a mão de Deus, e Ele te coloca de pé hoje, Ele restaura você hoje. E quando vier as provações novamente, e quando vier a tentação novamente, você não vai cair em nome de Jesus, você não vai pecar em nome de Jesus, mas você vai permanecer firme diante do Senhor, você vai permanecer de pé, você vai vencer, Deus vai te dar a vitória, e a unção que está sobre a tua vida, ela será validada, em nome de Jesus. Alguém crê nessa palavra? A unção de Deus que está na tua vida, ela será validada, em nome de Jesus. Uau! Sacerdócio é a primeira dos privilégios da primogenitura. Querido, é interessante que Jesus, enquanto Ele não teve a sua unção provada, me diga quantos milagres aconteceram na vida dele. Nenhum. Enquanto a sua unção não for validada, o seu ministério não começa. O seu ministério só vai começar quando a sua unção for provada e validada. É aí
que demônios serão expulsos através da sua vida. É aí que enfermos serão curados através da tua vida. É aí que cegos passarão a ver e coxos passarão a andar através da tua vida. A tentação não vai ser mais uma oportunidade para você pecar e cair. A tentação vai ser uma oportunidade para você mostrar o vencedor que você é. Nós somos, querido, a igreja dos primogênitos, amém? E uma das atribuições do primogênito é exercer o sacerdócio. Eu quero falar aqui em último lugar, que em Jesus, não somente o sacerdócio, mas a realeza estão sobre nós. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Sobre os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, uma tribo estava responsável pelo sacerdócio. Qual era essa tribo? Levi. Mas o cetro, o governo, não se apartará de Judá. O sacerdócio estava sobre Levi, mas o governo estava sobre Judá. É por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, porque ele tem o governo, ele tem o cetro. O governo está sobre a vida dele. Ele é a raiz de Davi. O governo está sobre a vida dele. Só que nós, nem judeu nós somos. E como é que está o sacerdócio e o governo sobre nós? É porque a nossa ordem não é da ordem de Levi. O nosso sacerdócio não é da ordem de Levi. O nosso sacerdócio é maior. Querido, é muito lindo candelabro. É muito lindo a menorá. É muito lindo os símbolos de Israel. E tudo isso tem um significado tremendo para nossas vidas. É muito lindo o urim e o tumim, a estola, o peitoral do sacerdote. Mas aquilo ali, aquelas indumentárias, elas não são para nós que estamos sob a nova aliança. Aquelas indumentárias, elas são da tribo de Levi. Claro que elas falam e têm um significado para nós hoje. Claro que sim. Mas eu quero dizer para você que a nossa ordem sacerdotal, ela é maior. A nossa ordem é a ordem de Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Em Gênesis, a Bíblia fala a história de Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era o quê? E nós somos da ordem de Melquisedeque. Existe uma unção sobre a minha e sobre a sua vida, tanto de sacerdócio como de realeza. Existe uma unção sobre a sua vida de sacerdócio e de realeza. Existe uma nobreza sobre você. Vai, porque tem gente aqui, olha aqui para mim, tem gente que se sente um lixo. Tem gente que foi estuprada, que foi abusada, que foi abandonada e que foi rejeitada. E que por causa disso acha que não serve, que todo mundo é melhor do que ela. Acha aqui que todo mundo que ela não merece a atenção de ninguém. Para com isso. Para de se olhar pela mentira que o diabo tem contado para você. Comece a se olhar na perspectiva que Deus te olha, meu irmão. Comece a olhar como Deus olha para você. E Deus colocou, querido, uma unção sobre a tua vida. Uma unção de sacerdócio, uma unção de realeza. Existe uma nobreza sobre você. Você está entendendo, igreja? Nós estamos debaixo de uma mais excelente aliança. Existe uma aliança poderosa sobre nós. Existe uma aliança que nós temos com o nosso Deus. Nós tomamos a ceia aqui hoje. Nós comemos o quê? Quando Abraão foi até Melquisedeque, Melquisedeque estava esperando Abraão com duas coisas. Abraão foi com o dízimo na mão dele. Abraão foi com o dízimo na mão de Melquisedeque. Abraão foi com o dízimo na mão de Melquisedeque. E Melquisedeque foi com o que para Abraão? Pão e vinho. Pão fala de alimento espiritual. Vinho fala da aliança. O sacerdote, ele tem alimento para o seu povo. Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho, símbolo de aliança.
A gente chega diante de Jesus, a gente tem uma mesa aqui preparada para a gente, pão e vinho. Aqui é um lugar de alimento espiritual e de aliança com Deus. Existe uma unção de realeza sobre você. Nós fazemos parte de um maior sacerdócio. Nós somos participantes de um maior sacrifício. Querido, em Israel, a história conta que criavam-se rios de sangue na época da Páscoa, de tantos animais que eram sacrificados no templo. Milhares e milhares e milhares e milhares de animais eram sacrificados num dia só. Mas Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com um só sacrifício, redimiu toda a humanidade. Com um só sacrifício, Ele apagou os pecados que você cometeu, os que você talvez esteja cometendo e os que você ainda vai cometer. Com um só sacrifício, o sacrifício pleno, o sacrifício perfeito, Jesus redimiu não só você, mas tem o poder de redimir toda a sua família, toda a sua casa. Não só você, não só a sua casa, mas tem o poder de redimir toda essa igreja aqui, meu irmão. Não só você, não só a sua casa, não só a sua igreja, mas Jesus, o sacrifício perfeito, Ele tem o poder de redimir todos os crentes do passado, todos os crentes do presente, todos os crentes do futuro, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Cordeiro de Deus está aqui, e o sangue dele está sobre a sua vida. Aleluia! Nós somos participantes de um maior sacrifício. E nós temos maiores promessas. Nós temos maiores promessas. Nós temos maiores promessas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda, ei, com tantas? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos maiores promessas, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas. Quantas? Todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por intermédio de Cristo Jesus. Ei, meu irmão, existe uma herança para você, amém? Existe uma herança. Ei, o teu pai, ele é mais rico que o Bill Gates, que o finado Steve Jobs e que os 10 mais bilionários da Times, meu irmão. E ele tem uma herança para você, amém? E a porção que ele tem da tua herança é dobrada. A porção da tua herança é dobrada. Você não está entendendo, irmão? Não, meu irmão. A porção da tua herança é dobrada. Superiores promessas, diga, superiores promessas. Hoje é o dia que você toma uma atitude e um posicionamento diante da bênção da primogenitura que está sobre você. O projeto de Deus é edificar a igreja dos primogênitos. Que você possa desfrutar do sacerdócio, da voz profética, da realeza, da verdadeira autoridade, da porção dobrada que os céus têm derramado sobre você. Não seja como Esaú, que troca a sua unção por uma necessidade momentânea. Não seja como Rúben, um profano e um devasso. Não seja como os fariseus, aprisionados pelo seu orgulho e pela sua vaidade. Mas assim como Jesus, deixa Deus levar você para o deserto quando Ele te levar. E ouse pisar na cabeça da serpente no deserto. É na provação, meu irmão, que você vai ter a oportunidade de vencer Satanás. É nesse momento. A tentação não é uma oportunidade para pecar. A tentação é uma oportunidade para vencer. A provação está difícil, querido. Essa é a hora que Deus quer te dar a vitória. Deus quer mostrar a mão dele sobre você. Jesus resistiu o diabo e o diabo fugiu dele. E sabe o que aconteceu depois? Anjos o serviram. Deus não desampara você. Deus não deixa você sozinho. Você pode pensar que está num deserto, Marlon. Você pode pensar que tem ninguém olhando por você. Mas ainda que você esteja no deserto, ainda que você sinta fome, e ainda que o diabo mande você transformar pedras em pães, resista a ele e ele vai fugir de você. E no final, os anjos do Senhor vão te servir.
E no final, os anjos do Senhor vão te servir. Exerça o seu sacerdócio. Entre no lugar que Deus preparou para você. Você faz parte de uma maior aliança. Você tem maiores promessas. Mas aqui hoje é o dia de você tomar uma decisão. Como você vai lidar com as promessas de Deus sobre a tua vida? Se você vai ficar indiferente, ou se você decide hoje, não, eu decido hoje tomar uma posição, eu decido hoje mudar. Como é que você vai lidar com a herança que Deus tem para você? Como você vai lidar com a sua primogenitura? Você vai ser o Esaú da vida? Você vai ser como os fariseus da vida, como o Rubem da vida? Não. Mas nós vamos ser como o primogênito de muitos irmãos. Nós vamos ser como Jesus. E nós vamos permanecer firmes diante do diabo. Nós vamos permanecer firmes diante do maligno. Hoje você pode se arrepender e iniciar um novo ciclo na sua vida. Hoje. Não é obrigado, não precisa ser amanhã. Não precisa ser semana que vem. Hoje. E aqui eu te dou duas opções. Ou você faz cara de paisagem, faz de conta que o que eu estou falando não é contigo, ou você faz de conta que o que eu estou falando é com um crente que não veio, que faltou o culto, ou é com teu irmão do lado, ou você faz de conta que não é com você e permanece tudo do mesmo jeito, ou você toma uma atitude e se humilha diante do Senhor para receber perdão, cura e restauração na tua vida. Deus levantou você hoje para viver nessa dimensão, a dimensão da igreja dos primogênitos. Existe uma unção sobre você, existe uma graça sobre você. Está na hora de você se posicionar e entrar nesse lugar que Deus preparou para você. Vamos orar. Se coloque de pé. E os irmãos do louvor, por favor, me ajudem. Eu quero orar com você. Quando eu vi essa revelação a primeira vez, Deus falou muito forte ao meu coração. E eu testifiquei de que existem realmente dois tipos de crentes, dois tipos de ministérios. Existem lugares que você entra que você vê realmente uma unção diferente. Existem lugares que eu entro, irmão, que minha perna treme, tamanho o nível de glória e de unção. Tem lugares que eu entro que eu penso, meu Deus, onde o Senhor está? Tem lugares que eu entro e penso, meu Deus, o Senhor não está aqui. Existem ministérios que realmente têm autoridade para falar o que tem que ser falado. Tem outros que não têm. Existem ministérios que recaem sobre ele de fato uma unção de nobreza. Tem outros que não têm. Existem ministérios que exercem de fato o seu sacerdócio. Tem outros que não têm. Da mesma maneira isso é com os crentes. Existem pessoas que desfrutam de fato de uma porção dobrada da herança. Tem outras que não desfrutam. Tudo depende de como você lida com a unção. Tudo depende se você vai ser como Esaú, se você vai ser como Rubem, se você vai ser como os fariseus. Não mexe no microfone, por favor. Ou se você vai ser como Jesus, que permaneceu firme diante do maligno, mesmo no deserto. Entenda que o deserto pode ser o lugar, o ambiente que Deus está preparando as tuas vitórias futuras. Quem sabe é no deserto que Deus está forjando você
para você vencer as maiores vitórias, não naquele momento, mas lá na frente. Tudo depende de qual o seu posicionamento diante do Eterno. Hoje você tem a opção: ou você permanece do jeito que você está e faz de conta que essa palavra não é com você, ou você hoje se humilha diante do Senhor e fala: meu Deus, eu peço perdão, porque muitas vezes eu desprezei o meu direito de primogenitura. Muitas vezes você não deixou de ser filho de Deus, pecou, não perdeu sua salvação, mas você perdeu a sua primogenitura. E esse altar é o lugar onde você se humilha. Eu vou pregar uma palavra ainda, e nessa palavra eu digo que tudo pode mudar através de 3 coisas: através do arrependimento, da confissão e da oração. Então, se você se arrepender diante do teu Deus, eu não estou falando de salvação, note, eu estou falando de você entrar na posição que Deus tem para você. E se você entende, querido, que você precisa se voltar para o Senhor, que você precisa reconhecer algumas coisas, se humilhar diante de algumas coisas, eu quero te dar agora a oportunidade de você viver esse tempo novo. Então saia daí agora, coloca a tua vida, o teu joelhinho aqui nesse altar e fala: Senhor, eu quero entrar nesse ambiente, eu quero entrar no ambiente da bênção, da primogenitura, eu quero desfrutar da porção dobrada, eu quero desfrutar do sacerdócio verdadeiro, legítimo que o Senhor tem para mim. Eu quero, ó Pai, que os céus se abram sobre a minha vida. Eu quero, ó Pai, ter essa voz profética. Eu quero ter a capacidade de ouvir os céus, ó Deus. Se é de você que eu estou falando, querido, sai daí e vem para cá que eu quero orar por você.